O vídeo de hoje é um vídeo bem difícil, porque ele é meio que um desabafo, mas eu preciso fazer esse vídeo até pra mim mesmo, pra eu ouvir de novo quando eu estiver me sentindo no fundo do poço. Quando eu criei esse canal aqui no YouTube, esse canal não, esse vai ser o segundo, né, o primeiro, né? Eu criei, tipo, há 9 anos atrás, sem muita pretensão, porque eu queria postar as minhas coisas, falar sobre a minha vivência. E na época, de 9 anos até hoje, não tinha muitos LGBTs criando conteúdo sobre a Ásia. E até hoje essa realidade não mudou muito, a gente não tem muitos falando sobre isso. E eu queria expor isso, falar, porque eu queria que outras pessoas iguais a mim pudessem ter algum tipo de referência, pudessem ser um espaço onde a gente pudesse conversar sobre isso. E quando eu criei esse canal, esse espaço, não contei para minha família, não contei para minha mãe, porque eu queria ser livre, ser eu, né? E quando eu saí do, de Manaus, quando cheguei aqui na China, eu pude ser eu finalmente, né? Pude ser, né, sem essas amarras, porque eu sou uma criança que cresceu nos anos 90, né? Então, a minha criação foi muito diferente da criação do meu irmão. O meu irmão tinha várias liberdades, podia ficar com os amigos, podia fazer as amizades, dormir na casa dos amigos. Eu não. Eu fui uma criança mais retraída da minha criação. A minha criação, os mesmos pais, mas criações diferentes, de forma diferente. E a minha criação foi uma criação muito mais em que eu fui escondido, em que eu tinha que ficar em casa, em que eu não podia ficar com os amigos. Foi uma criação mais restrita, muito diferente da do meu irmão. Meu irmão sempre teve muito mais liberdade. E eu, como criança, nunca entendia por que eu tinha que sempre ficar escondido, sempre tinha que ficar afastado de tudo e de todos, né? Então eu cresci com esse sentimento, assim, com esse tipo de criação, dizendo que era normal me sentir isolado, afastado de tudo na minha, sabe? Tipo, não podia ficar na casa dos amiguinhos, não podia brincar, não podia fazer a- durante a minha infância, em alguns momentos eu pude, assim, brincar na rua, ter contatos, mas, assim, não podia dormir na casa do amiguinho, podia sair, fazer outras coisas, mesmas coisas que meu irmão podia fazer, meu irmão mais velho, eu não podia fazer. No geral, era bem mais restrito no meu caso. E conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo a minha sexualidade, o que eu gostava. Eu fui ouvindo dentro da minha própria casa, da boca da... Porque o meu pai ele morreu muito cedo, quando eu tinha 10 anos. Então, a minha maior convivência foi com a minha mãe. E eu sempre ouvi da minha mãe coisas muito pesadas, que se você perguntar para ela, provavelmente ela não lembra disso, ou então ela vai chamar que não é nada demais. Mas quando a gente ouve e machuca a gente, não importa a idade, fica. Eu, como criança, ouvi muitas coisas que me deixaram assim muito abalados como criança, mas eu sempre levava porque vinha o quê? Da boca da minha mãe, da boca da pessoa que eu sempre amei, eu amo até hoje minha mãe, amo demais. Mas eu cresci com esses traumas. Cresci, por exemplo, ela falando, a gente assistia novela, ela falando que, nossa, se meu filho só me contasse que era gay, eu ia ter um ataque do coração. O finado, que era meu pai, ia se revirar no caixão, ouvindo isso. Fora de outras coisas, né? E eu entendo que nos anos 90, esse tipo de criação, esse tipo de comentário se justificasse, né? Então, com isso que eu com isso que eu cresci, né? E conforme eu ia ouvindo, crescendo essas coisas, isso não me fez bem para minha cabeça como uma criança gay, como uma criança LGBT. Cresci tendo vários traumas e quando eu cheguei aqui na China foi assim libertador. Comecei a fazer meus conteúdos, queria explorar isso e não contei para minha mãe. Aí um dia minha mãe descobriu o meu canal e começou a me acompanhar e começou a ficar assim chocada com alguns temas que eu colocava, porque eu queria falar da minha vivência, né? Uma vez ela até ficou assim, acho que um mês sem falar comigo, porque eu estava falando de uma pessoa que eu conhecia, que era gay, que sabe de coisas das minhas vivências, das coisas que eu me envolvia, né? E ela nunca gostou disso. Ela diz que aceita, mas ela é uma aceita que ela aceita, mas que eu não posso falar sobre isso, eu tenho que me esconder. Então, o que isso me causou como infância? Me causou como uma pessoa adulta. Me causou uma pessoa que eu me vejo, não me sinto bonito, porque eu não me vejo que alguém possa me querer, me aceitar do jeito que eu sou. Vou tentar fazer esse vídeo sem me emocionar, né?
Porque minha mãe sempre usou palavras assim muito duras, e ela não sabe disso, né? Quando foi esse domingo agora, ela me ligou, eu achei que ela fosse me dar alguma notícia positiva, né? Mas não. Me ligou apenas para me criticar, para fazer comentários homofóbicos, né? O tom da conversa foi: "Ah, andei conversando com a sua prima, eu tenho uma prima que ela é trans, a Francis, né? Andei conversando com a sua prima e até ela acha que, nossa, o Edivan é desbocado na internet, fala um monte de coisa. Eu não criei meu filho para isso." Eu ouvindo, né? Eu vejo nos comentários, leio nos comentários gente rindo. Ai, eu achei muito engraçado isso que você tá fazendo, tô morrendo de rir. Eu falei, eu não criei meu filho para ser um palhaço, criei meu filho para ser uma pessoa séria e tal, né? E outra coisa, meu filho, você não precisa ficar contando com quem você se envolve, com esses machos que você se envolve na sua vida pessoal. Não conta sobre isso. Aí já começou a abrir a cicatriz que eu tenho comigo desde a infância e eu ouvindo isso, né? Até a sua prima acha isso feio, né? Se você quer ser mulher, que seja mulher no seu particular. E para você ver as ideias que a minha mãe tem, né? E eu tentei explicar para ela que, primeiro, que a Francis, que eu não queria ser mulher porque eu sou um homem gay. A Francis é uma mulher trans, então ela se sente mulher, ela se vê como mulher, então, e tá tudo bem. E por mais que eu também fosse uma pessoa que quisesse ser uma pessoa trans, também isso estaria tudo bem. Não tenho por que ficar escondido, isolado, não postando isso, né? E até confrontei ela, porque ela não mandaria esses conselhos, mesmo conselho para o meu irmão. Meu irmão pode postar as fotos, né? Ele já é quase casado, né? Vive com uma pessoa lá, com a minha cunhada. Não vejo minha mãe repreendendo meu irmão por estar mostrando a parceira dele com quem ele tá, com quem ele deixa de estar, sabe? E na cabeça dela, e eu confrontei isso, né? Eu falei isso, ela está sendo apenas preconceituosa, homofóbica. E ela já sabia que eu ia falar isso, porque ela já deu o famoso: eu não sou preconceituosa porque eu sou até amiga da Francis. Mandou essa, né? E isso pra mim, gente, foi assim a gota d'água. Assim, ela falou umas coisas tipo assim: você me envergonha seu irmão falando essas coisas, igual nessa família, sabe? Isso me doeu de uma forma que eu acho que já foi assim a gota d'água, porque eu já venho conversando com a minha mãe há mais de 10 anos sobre isso, desde basicamente quando eu vim aqui para a China, né? E esse assunto, talvez não fosse ligado aqui ao canal esse tema, mas eu vi que ele é ligado, porque esse assunto responde uma pergunta que muita gente me faz. Ai, quando é que você vem pro Brasil? Você não volta pro Brasil? Você não sente saudade da sua família? Gente, como é que eu posso sentir saudade da minha família, saudade e querer, ter um sentimento de querer voltar com as pessoas que para um lugar onde as pessoas não me aceitam, gente. Tipo assim, a minha mãe, um lugar que deveria me acolher, que deveria me respeitar como pessoa, como filho. Eu não sinto isso. Eu já fiz terapia, já fui psicólogo para ver isso, né? Tentei conversar com a minha mãe, não falando com isso aos poucos, né? Certa vez ela até falou, uns 2 anos, volta para sua terra, meu filho, porque você já fez tudo o que você tinha para fazer aí, aqui você vai ter bom emprego, né? Só que a razão de eu não conseguir voltar não é a questão assim apenas de emprego, cara, que tem essa coisa do emprego, da oportunidade de trabalho, né? Mas é porque eu não consigo mais conviver com a minha mãe, ela me dá muitos gatilhos. Eu sinto que há 10 anos, 11 anos, eu tô escalando a parede de um poço, tentando encontrar a luz no final desse túnel, a luz no final desse poço, e não consigo. Porque toda vez que ela me vem com essas pequenas microagressões, eu sinto que eu sou derrubado dessa parede e volto pro poço. A minha mãe já passou por situações em que eu nunca falei para ela que eu sentia vergonha dela como mãe, porque eu nunca senti. Ela passou por situações que ela também não se orgulha disso. Mas eu nunca cheguei e falei isso como eu quando criança, sabe? Nunca cheguei e falei, mãe, eu não sinto vergonha da senhora por falar nisso, porque eu sinto que naquele momento eu precisava parar, acolher a minha mãe, porque era o que ela queria fazer, era o jeito dela e eu tinha que respeitar e apoiar. Mas comigo ela não faz isso, sabe? Então, isso foi a gota d'água para mim, né?
desse vídeo, porque, imagina, eu aceito você, mas você não pode mostrar a sua vida, você não pode fazer, sabe? O que qualquer pessoa normal faz, por que que eu não posso fazer isso? Por isso que eu tenho esses traumas, assim, eu não me sinto bonito, eu não me sinto uma pessoa que mereça ser amado, que mereça estar com alguém, porque se eu estiver com alguém, é uma coisa eu preciso me esconder, não posso contar pra ninguém, como se eu estivesse sendo um criminoso contando algo, sabe? Eu tenho mais de 30 anos e não consigo deixar essas cicatrizes sararem que estão no passado, porque a minha mãe me machuca demais. Então, por isso, eu dei um basta na relação com a minha mãe e eu falei pra ela eu preciso me afastar dela, não consigo mais. E expliquei pra ela que a razão de eu não conseguir voltar para Manaus, para o Brasil, no caso, é um dos motivos é por causa dela. Não consigo mais ficar porque ela me dá gatilhos. Na minha família não se fala sobre isso, sobre sexualidade, não tem jeito. Tem muitos assuntos assim que são tabus, as pessoas não falam, que apenas ignoram, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha um primo chamado Alexandre que ele tirou a própria vida. E na época foi uma surpresa para todo mundo. Eu era criança, então não lembro muito o que aconteceu. E hoje eu entendo um pouco, né, do que talvez tenha passado na cabeça do Alexandre, porque ao longo desses 11 anos que eu tive aqui, 2 vezes eu tentei tirar a minha própria vida porque eu me acho, tipo assim, menos inferior do que as outras pessoas. Imagina, eu vendo amigos meus casando, se relacionando, postando as coisas nas redes sociais, coisa normal que qualquer pessoa faz, e eu não posso, porque eu tenho medo de ferir a minha mãe, de magoar, de negócio, porque eu não posso ser eu, gente. Imagina que em 2023 a gente passar. Existe por isso, existem leis que protegem a gente, existem pessoas brigando na política para que a gente exista, para reconhecer os nossos direitos. E na minha casa eu não posso, na casa da minha mãe eu não posso ter isso. Como é que eu vou estar perto de uma pessoa que não me deixa ser eu, que não sabe? Isso foi muito pesado, tudo que ela falou, assim, resumindo. E ela não vê isso como errado, ela fala isso. No máximo que eu recebo de feedback da minha família, de outras pessoas que comentam sobre esse assunto, que vêm falar comigo e falam assim, ah, tá vendo? Você vai matar a sua mãe. Jogando, transferindo a culpa pra mim. E o meu único pecado nessa história toda é ser eu do jeito que eu sou. Se eu fosse negro, se eu fosse uma pessoa de uma pele muito mais escura, ela ia falar que eu não podia postar nada no meu Instagram, no meu YouTube, nas redes sociais, porque eu não podia mostrar que eu era negro. Se eu não tivesse uma perna, se eu não tivesse uma mão, eu não ia poder mostrar também, porque ela teria vergonha. E por que que eu não posso mostrar pelo fato de eu ser gay, de gostar do mesmo sexo, do mesmo gênero que eu gosto? Por que que eu não poderia? Qual foi o meu crime? Eu sou um bandido? Eu violentei alguém, roubei dinheiro, matei, tô fugindo da polícia, fugindo de alguma coisa, isso é uma coisa muito séria, sabe? E eu ter que viver escondido, não poder falar sobre isso. O meu trabalho aqui na internet, o que eu me proponho, o que eu quero fazer, é comentar, é ser um tipo de referência para pessoas iguais a mim, que querem buscar assuntos, sim, principalmente para quem é LGBT, quem é mais e quer viver na Ásia, dividindo experiência no canal, onde a gente pode debater, se sentir seguro. Não posso ser isso. E eu tô errado por ser assim, do jeito que eu sou. Então quer dizer que se eu ficar perto, se eu ser quem eu sou, eu vou matar a minha mãe, mas se eu ficar perto dela, eu vou morrer. Porque se eu estivesse lá no Amazonas todo esse tempo, eu nem estaria fazendo vídeo no YouTube, porque eu já teria morrido. Porque eu não teria aguentado. 2 vezes tentei tirar minha vida aqui, imagina se eu estivesse morando com ela. Sabe? Eu sei que esse é um vídeo muito pesado e esse vídeo também responde essa pergunta de por que eu não quero voltar para a China. E esse é um vídeo que eu fiz questão de gravar, apesar de ser um vídeo muito difícil. Porque eu preciso mostrar para mim, eu preciso registrar isso, de que é isso que minha mãe está falando, isso que ela pensa.
é um problema agora dela, não é um problema meu, não é uma coisa que eu vou ter que lidar com isso. Ela vai ter que lidar com os próprios preconceitos dela, né? Ela falando que envergonha ela perante a família, perante as pessoas, como se tivesse uma inquisição batendo, ó, fulana, seu filho é gay, a gente vai descontar do seu salário, não vai pagar isso. Então, quando a Inquisição bater nas portas, porque a opinião deles, o que eles pensam de pessoas que ela nem conhece, que não pagam nem as contas dela, importa mais do que amar o próprio filho dela. Isso não é o que uma mãe deveria fazer, o que uma mãe deveria apoiar. Eu vejo, até mesmo aqui na China, onde não existem leis, não existe nada que proteja gays, lésbicas, trans. Eu vejo alguns, né, pais apoiando seus filhos. E eu não tenho esse tipo de apoio, esse tipo de rede, de amparo na minha própria família. Nunca tive. Eu invejo isso, quem tem isso, sabe? Porque eu precisei fugir de Manaus, vir para o outro lado do mundo, para poder eu ser quem eu sou e poder viver. Então eu luto. Durante muito tempo eu tomei bastante remédio pesado. Eu tive que parar porque eu não estava mais conseguindo tomar esses remédios. E hoje eu tenho que lidar com isso. Eu sinto muita dificuldade de me relacionar com alguém, de manter contato com as pessoas, sabe? De fazer um vídeo aqui no YouTube é uma vitória muito grande na minha vida, porque eu passei durante toda a minha vida, minha infância, adolescente, achando que eu não poderia estar de frente de uma câmera, de ter um perfil, de falar sobre minha vida, de falar que eu existo. Agora você imagina quantos traumas que eu vou levar isso pra minha vida inteira, gente. São muitos e muitos, muitos anos de terapia. Então por isso que eu precisei cortar laços com a minha mãe. Se um dia ela quiser vir falar comigo e pedir desculpas, a gente conversa. Mas eu não vou aceitar isso que ela tá fazendo comigo. E por isso eu vou precisar ficar bem longe. E eu tenho certeza que eu vou ouvir de novo da minha família, porque você vai matar a sua mãe. Porque o culpado vai ser eu. O culpado vai ser eu apenas por eu existir, apenas por eu ser eu. É complicado. Em 2023, a gente não está falando dos anos 90, dos anos 80, 70, que o preconceito ele poderia existir. A gente está falando dos anos de 2023, em que a gente já tem leis, pessoas debatendo, falando, defendendo a gente. Tantos pais, tantas mães, tantos irmãos que defendem seus familiares, que estão ali brigando. E por que a minha família não pode fazer isso? Não posso ser amparado pela minha própria família. Esse é o vídeo de hoje. Só uma explicação que eu queria dar pra vocês. E isso me deixou assim tão abalado, que nesses 2 últimos dias só conseguia chegar em casa, chorar. Não conseguia mais sorrir, porque a minha felicidade fazer meu vídeo aqui, fazendo as pessoas rindo aqui no canal, estava incomodando até a minha mãe. Você vê o nível que a pessoa chegou. Então, se você não gosta da minha forma, do meu linguajar, da forma como eu falo, pelo fato de eu ser eu, não precisa acompanhar aqui o canal. Falei a mesma coisa para minha mãe, não acompanhe meu canal, não acompanhe minha vida, desapareça. Suma, porque eu não vou mudar. Eu sou quem eu sou, amo minha mãe, mas eu não consigo aceitar minha mãe desse jeito. Porque quando ela precisou de mim, eu apoiei. Mas quando eu preciso dela, eu sei que ela não vai me apoiar. Então eu tô sozinho. E agora eu preciso reconstruir a minha vida e aprender que eu sou sozinho nesse mundo e aí eu por eu mesmo. Né? Talvez um dia ela possa mudar a opinião dela. E se um dia ela mudar, eu espero que ela mude. Um dia eu vou estar aberto para conversar. Mas até lá, não quero manter contato com a minha mãe. E é isso, gente. Desculpa pelo desabafo, tá bom? Um abraço. E essa semana ainda vai ter vídeo normal, programação normal aqui do canal, tá bom? Se eu melhorar o meu espírito, o meu estado de humor. Tchau, gente.